Boa noite. O nosso convidado desta noite tem vários interesses. Joga basquete, torce pelo Cruzeiro de Porto Alegre, é médico sanitarista e professor de medicina preventiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas sua maior paixão são os livros. Já escreveu mais de 60 livros, entre romances, contos, ensaios e infanto-juvenis. Bem, não é muito difícil imaginar quem é o nosso entrevistado desta semana. Ele foi notícia e continua sendo em todo o Brasil. Moacir Scliar é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Imortalidade conquistada através de uma obra influenciada por suas raízes, como gaúcho, porto-alegrense e judeu do bairro Bonfim. Convidamos para esta entrevista o jornalista Danilo Ucha, colunista do Jornal do Comércio, Dilan Camargo, diretor-geral da Secretaria Estadual da Cultura, e Cíntia Moscovitch, escritora e repórter do jornal Zero Hora. Como este programa excepcionalmente foi gravado, esta noite não estaremos recebendo a sua participação pelo telefone ou pelo e-mail. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite especialmente ao escritor imortal Moacir Scliar. Cumprimentos do programa Frente a Frente, da TVE. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Bom, eu vou ver se sou imortal depois de sobreviver às perguntas aqui que serão feitas. Né? Bom, perguntas é o que você mais tem respondido nos últimos dias. Naturalmente, já perdeu a conta, hein, Scliar, de quantas entrevistas você já deu? Realmente, tem sido uma maratona isso. Mas é uma maratona gratificante, porque na realidade não é apenas o prestígio de uma pessoa, ou mesmo de uma obra, mas é o prestígio do Rio Grande do Sul. É o Rio Grande do Sul que conseguiu essa repercussão fantástica que teve essa eleição para a academia. Né? E eu sou grato ao meu estado e realmente, agora de público, queria fazer esse agradecimento a todos os gaúchos que ouvem que veem a nossa TV, pelo muito que fizeram por mim. Você tem sido muito grato, realmente. Eu me lembro agora do que você escreveu anteontem, terça-feira, na sua coluna em Zero Hora, quando também fez um agradecimento aos gaúchos e várias outras entrevistas, isso sempre ficou muito claro. Mas me parece que você também está um pouco surpreso com isso tudo, o tamanho dessa coisa toda, porque, na verdade, é uma união tão grande em torno de um nome, Scliar, e você está recebendo toda essa unanimidade dos gaúchos. Eu tenho certeza que muitos nomes aqui da literatura do Rio Grande do Sul polarizariam essa movimentação toda. Para começar, nós estamos aqui na frente de dois grandes escritores, o Dilan e a Cíntia, né, que seguramente também preencheriam esse papel. Daqui a 40 anos. Não, tem que ter estrada. Estamos falando de idades? Não, estamos falando de experiência. Quem quer avançar por diabo, sai por velho. Idades não precisa... Eu não preciso mais pessoa. falar em idade agora, porque tem muito tempo para contar os anos. Mas realmente teve várias surpresas aí. Né? Em primeiro lugar, o fato de que foi uma votação surpreendente. Né? 35 votos de 36, é uma coisa inesperada na história da academia. A academia não costuma guardar contagem de votos, faz parte da tradição deles dizer que toda eleição é unânime, todos os votos são destruídos e não se guarda assim o score, né? Mas os acadêmicos mais antigos lá me diziam, surpresos, que nunca tinham visto uma contagem de votos assim tão esmagadora. Na verdade, só teve um voto e nem foi contra. Ele foi um voto em branco, né? Foi uma abstenção, por assim dizer. Eu gostaria de fazer uma declaração de voto, então, mas não votei na academia, mas votei aqui junto com milhares de pessoas do Rio Grande do Sul. E a minha declaração de voto é no sentido da minha admiração por ti, que eu te conheço há muito tempo, em todas as dimensões que tu te expressa e que tu convive na comunidade como pessoa humana, como intelectual e fundamentalmente como escritor, grande escritor que tu és. O depoimento que eu tenho a dar é de tantos anos que a gente vem militando na organização dos escritores, da Associação Gaúcha de Escritores, e tu jamais negaste teu apoio, jamais deixaste em qualquer momento, em qualquer circunstância, de emprestar teu nome, de colocar o teu prestígio, de apoiar, de estar presente, essa vida, essa convivência que nós estabelecemos entre os escritores do Rio Grande do Sul. Como intelectual, tu é um homem que a gente lendo o que tu escreves, sempre tuas crônicas, sempre te posicionas
Isso é uma coisa muito difícil, às vezes as pessoas fogem muito disso. Em qualquer assunto que é feita uma pergunta, tu tens uma posição. Não necessariamente assim uma posição esquiva, nem contundente, no sentido de agressividade, uma posição ponderada, mas uma posição sempre muito séria. Isso é um fator de admiração enquanto intelectual. E então, quanto ensaísta, eu também tenho dado uma grande contribuição, levantando tantos temas, principalmente na área da medicina, não só, né, a medicina do corpo, mas também a medicina da mente. E isso para nós então é um grande orgulho. Esse é a minha declaração de voto. Se eu estivesse votando na Academia Brasileira de Direito, assim, vou declarar o meu voto. Scler, nos teus pronunciamentos que tu tem feito depois da eleição, tu sempre chama atenção para o fato que houve um apoio muito grande de toda a sociedade do Rio Grande do Sul, políticos, escritores, intelectuais, todo mundo. Tu chegaste eu acompanho há muitos anos as eleições da academia, tu chegaste a fazer aquele ritual de visitar os acadêmicos ou não? Bom, eu fui poupado disso, eu tive muita sorte em todo esse processo assim, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não me apresentei como candidato, né? Ao contrário, foram as pessoas da minha geração literária, lá dentro da academia, que realmente assim, que começaram a me convencer. Isso já tem tempo, tem anos, né? O João Baldo, a Lígia Fagundes Telles, a Nelly da Pinhon, o Eduardo Portela. E eles sempre dizendo, olha, está na hora, né? E esse ano, então, eles foram incisivos, né? Quando faleceu o Geraldo França de Lima, naquela manhã tocou o telefone lá em casa e era um acadêmico, depois outro, dizendo, é o momento. E eu ainda quis postergar, eu digo, não, vou deixar para mais adiante, eu não me sinto preparado, mas eles foram enfáticos, né? Esse é o momento, é o momento que tu podes entrar. Bom, aí eu disse, bom, então está lançada minha candidatura e eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer. E aí começou essa manifestação de apoio, que foi mencionada antes. A primeira da notícia foi a Ana Amélia Lemos, porque ninguém sabia e chegou no jornal a notícia pela Ana Amélia. E aí começaram assim a vir manifestações de apoio, abaixo-assinados, que isso não existe na história da academia. Essa coisa assim de mandar um abaixo-assinado apoiando um candidato. Eu fui testemunha na cidade de Tapera de ter recebido um abaixo-assinado de milhares de estudantes de uma cidade pequena. E de todo lugar, eram milhares. E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque o que adianta mandar para a academia? Mas dá para Santos começar a ir diretamente para a academia. Bom, aí estava lançada a candidatura e a etapa seguinte seria essa, que na tradição da academia de visitar pessoas. Mas aí, de novo, eu fui ajudado, porque o pessoal lá no Rio organizou um coquetel. Convidaram todos os acadêmicos, convidaram a mim. Então eu encontrei todos de uma vez só, né? Matei, essa palavra não pode se usar na academia, matei vários, porque não funciona, mas matei vários coelhos com uma caixa dada só. Né? E realmente eles receberam muito bem a eleição. Claro que o fato de ser gaúcho pesava, a lembrança do que tinha acontecido com o Mário Quintana pesava também, né? Mas eu sentia também que havia assim um acolhimento a essa candidatura. Eu realmente assim sou grato às pessoas da academia que me acolheram muito bem, né? Me ajudaram e facilitaram esse trabalho, né? Você algum dia imaginou essa situação, isso há mais tempo? Como é que você trabalhava essa ideia? Como é que você via a Academia Brasileira de Letras, assim, no passado? Não, eu nunca imaginei ser membro da academia quando eu era escritor jovem, eu tinha as restrições que todos os escritores jovens têm à academia, várias das quais são pertinentes, tem que dizer isso, né? Sim, eu via como essa questão, esses aspectos ritualísticos da academia, né? Eu sou uma pessoa simples, né? E procuro ser o mais autêntico possível, né? Então todas essas coisas assim de fardão e etc, né? Realmente não me convenciam muito, né? E também a presença assim, de pessoas, né, que não são ligadas à área da literatura, né? Mas é claro que isso tem uma explicação, porque essa Academia Brasileira de Letras, ela foi feita no modelo francês, e o modelo francês é o modelo de academia de notáveis, né? E é de artes e ciências, na verdade. Artes, ciências, políticos e etc, né? Por exemplo, um dos membros da academia francesa era o Ferdinand de Lesseps,
que foi o construtor do Canal de Suez. Então os caras queriam botar o construtor do Canal de Suez. Mas ele tinha que apresentar alguma coisa, alguma obra, né? Aí ele apresentou uma carta que ele tinha escrito para a irmã dele, descrevendo o pôr do sol no Canal de Suez. E com isso ele foi escolhido. Academia. Quer dizer, a nossa academia, comparado com essa, até que está melhor. Isso que eu já falei em academia. Durante essa campanha meio popular que houve para a tua eleição, teve gente que perguntou aonde podia votar para eleger o Moacir Schlitterbahn. É verdade. Muita gente Então, perguntou. existe um desconhecimento muito grande sobre o que é academia. Na prática, o que tu pode dizer para o telespectador, o que é a Academia Brasileira de Letras e o que ela representa em termos para a sociedade, além de cuidar da língua, é claro. Bom, mas isso que tu mencionaste, eu acho que é uma coisa importante, né? A fixação da ortografia brasileira é feita pela Academia Brasileira de Letras, é uma delegação do governo federal. Então, essa teoricamente seria a sua principal função, mas é claro que isso não justifica uma academia, porque isso é uma coisa que tu faz, está feita, tu tem que corrigir periodicamente, mas quem faz isso são filólogos, não é escritor que vai estar vendo se a crase é assim ou assado, né? Agora, além disso, né, eles têm muitas outras atividades e a gente conhece pouco, mas convivendo com eles, me dei conta assim, eles têm um grande número de publicações. Eles editam livros, eles têm publicações periódicas, eles realizam seminários, cursos. Né? Dão premiações. E tem uma premiação que é importante. Né? Premiações também é importante. A biblioteca tem um acervo maravilhoso. É um acervo maravilhoso, porque é um acervo muito antigo. Eles têm uma sede enorme no Rio de Janeiro. Tá? E, bom, isso, como é que funciona isso? São 40 membros, né? E esses 40 membros são escolhidos por eleição entre os próprios membros da academia. Não? E qualquer pessoa que tenha livro publicado pode postular candidatura, não pode? Pode postular candidatura e muita gente postula. Né? Como foi o caso? Concorreram contigo o Paulo Mirano, que é o paranaense, e o Diógenes de Oliveira. Duas pessoas assim que realmente assim, não são conhecidas. Aliás, eles também não me conheciam. Né? O Irano não te conhecia. Um cara disse, quem é mesmo esse Moacir Schlitterbahn? É um poeta gaúcho? Mas sempre tem uns concorrentes crônicos, né? Porque dá prestígio também concorrer para a academia. Põe no currículo depois, concorreu pela 10ª vez à academia. Se bem que eles têm como eles têm essa tradição, eles também têm mecanismos assim de mostrar para as pessoas que a candidatura não vai vingar, né? Então, as pessoas, digamos, que postulam realmente, né? E elas muitas vezes retiram a sua candidatura para se reinscrever num momento mais propício. Né? E, Schlitterbahn, eu perguntaria para ti, esse fato de ter um número maior de escritores, assim, de pessoas que trabalham justamente o texto literário, tem modificado o perfil, ou poderá modificar daqui para diante o perfil da Academia Brasileira de Letras, no sentido de citar esses nomes como o João Baldo, né, que é um escritor reconhecido como escritor realmente, e outros tantos nomes que estão aí, a Pinhon e tal, né? Isso poderá no futuro alterar esse perfil de escolhas, de indicações de nome? Bom, eu acho que quanto mais escritores e quanto mais pessoas ligadas à palavra, né, melhor será, é claro, né? É claro que aqui nós estamos puxando a brasa para a sardinha dos escritores. Agora, tem gente que não é conhecida assim como escritores de ficção na academia, que são intelectuais. Celso Furtado, por exemplo. Celso Furtado. O Alberto Costa e Silva, né, que é o presidente, é o homem que seguramente mais entende de cultura negra nesse país. Né? Mas ele não é muito conhecido por público geral. O que eu diria também, que uma questão que às vezes deturpa um pouco a história da academia, é que não tem ultimamente assumido a presidência romancistas. Isso não é escritores, não é que romancistas é que estão meio afastados da presidência da academia. Bom, a verdade é que romancista vive mais do terreno da ficção, né? E a presidência significa administrar, né? E os ficcionistas, como administradores, de uma maneira geral, são um desastre, né? Então, esse presidente que está... Lá tem um acadêmico que é ficcionista e foi presidente do Brasil já, né? O Sarney. Bom, mas não foi presidente da academia. Poeta, né? Não foi presidente da academia. Não foi romance. É romance? Marimbondo de Fogo. Marimbondo de Fogo. Muito citado e pouco lido, né? Sim, pergunta assim. Não, é uma curiosidade que eu tenho. Juízos, méritos à parte. Quando o Paulo Coelho foi eleito para a academia, houve uma grande grita
Não vou entrar em mérito, mas como é que tu se sente sendo colega de, por exemplo, Paulo Coelho, que não é exatamente uma unanimidade em termos de apreciação? Eu discordaria um pouco, antes de tu responder, eu discordaria um pouco da Cíntia. Eu, por exemplo, pessoalmente não gosto do texto do Paulo Coelho, mas ele é uma unanimidade, senão ele não vendia tantos milhões de exemplares. Eu pergunto porque eu entrevistava um senhor, Modesto Caroni, trator de Kafka, e quando o Paulo Coelho foi eleito, eu perguntei para ele, Modesto, o que tu acha? Pode escrever aí que eles dois se merecem, a academia e o Paulo Coelho se merecem. Quando tu foi eleito, eu voltei a telefonar. Digo, agora, Modesto, o que tu me diz? Agora tá certo, agora o escritor vai para a academia. Mas realmente, assim, eu muitas vezes escrevi sobre o Paulo Coelho, né? As críticas que eu fazia ao texto dele, né? Eu continuo fazendo, se bem que menos. Eu acho que há uma evolução clara no texto dele, assim, de melhora, né? Mas, realmente, assim, é um escritor imensamente popular, né? É um escritor que sabe falar a linguagem de milhões de pessoas, e não só no Brasil, fora do Brasil. É impressionante. No Irã, porque esse homem é lido fora do Brasil. Agora foi adotado até em escola. Exatamente. Na França, recebeu premiação na França. Exato. Mas é um fato da natureza. Mas é um fato, é uma coisa muito contestada e que, de alguma maneira, melindrou várias pessoas. Não, mas é porque se explica, porque realmente, assim, digamos, o tratamento que ele dá ao texto literário não se pode comparar, digamos, aos mestres da língua. Sim, não é um Machado, claro. Não é um Machado, não é um Guimarães Rosa, não é uma Clarice Lispector, né? Mas é um escritor que sabe se comunicar. Isso é uma coisa que quem conhece o Paulo Coelho, como eu conheço, e eu sou amigo dele, eu gosto dele, porque ele, como pessoa, é um homem extremamente afetivo, né? É um homem sincero, quer dizer, é uma pessoa que se comunica com os outros e se comunica através do texto. O segredo dele é que ele sabe entender as pessoas simples, né? E o que ele diz para as pessoas simples, as pessoas acolhem. E quando tu critica o Paulo Coelho para uma pessoa, para um leitor simples como ele, esse leitor fica enfurecido, como eu constatei pelas cartas que eu recebi, né? Porque tem gente que lendo o Paulo Coelho diz, bom, eu estou lendo um escritor, né? Aí tu diz assim, não, mas vem cá, ele não é um escritor tão bom assim. As pessoas ficam furiosas, com razão. Né? E Escliro, tu vê, todo mundo admira o velho tio Raul Seixas, né? Que é o grande, que perpassa as gerações. E quem escreveu muitas das letras do Raul Seixas é o Paulo Coelho. Pode ser. É um imortal tem essa facilidade letra, de chegar no popular. No grande né? público, exatamente. Mas fora essa questão do Paulo Coelho, eu queria voltar a uma questão que tu colocaste aí, que eu tentei colocar, a questão dos romancistas, dos literatos. Eu já te ouvi várias vezes falar, e tive a oportunidade de falar com um público maior, sobre essa tradição judaica de apreço, de amor à palavra escrita, de apego. Aí citaste vários nomes que se apegam à palavra escrita. Isto foi um fator importante na tua formação como escritor e como leitor, na tua infância, na tua juventude? Eu acho que tem vários componentes aí, né? Primeiro, exatamente o que tu disseste, essa tradição do cultivo da palavra escrita, né? Que é uma coisa que remonta aos tempos bíblicos, né? Quer dizer, era um grupo humano para o qual o texto escrito, né, era a principal prova da existência divina. Quer dizer, enquanto outros povos tinham estátuas e templos, né, os hebreus tinham um pergaminho, né, com uma escritura lá, e aquilo para eles era realmente a diretriz máxima. Então esse respeito à palavra escrita é uma coisa que vem de milênios, né, e está, digamos assim, no genoma, entre aspas, né, desse grupo. Agora, junto com isso tem a experiência de ser filho de imigrante, né? E essa que eu acho que é uma experiência assim, realmente importante, porque os filhos de imigrantes sabem disso, né? O que é tu ter dúvidas quanto à tua identidade cultural. Quer dizer, tu está na tua casa, tu ouve um tipo de idioma, tu come um certo tipo de comida, né? Tu segue costumes, aí tu vai para o colégio, tu vai para o clube, ou tu vai para a rua, né? É outro idioma, outra comida. E isso te coloca, assim, numa situação de choque cultural, né? Que para muitas pessoas é uma coisa incômoda e até aflitiva. Mas para o escritor, né, e a Cíntia está aí, pode comprovar isso, porque ela também trabalha essa temática, é uma situação assim que te inspira, né, que te dá material abundante para escrever. Tu tem um olhar diferente sobre a sociedade, né? Tu vê coisas
que outras pessoas não veem. E isso para um ficcionista é importante, porque o ficcionista é um cara que tem que ver a realidade de uma forma diferente das outras pessoas. Né? Não é nem melhor nem pior, mas é diferente. É diferente. E nesse sentido, Sclera, eu acho que o único gênero, me corrijam os escritores se eu estiver errado, o único gênero que tu não experimentaste ainda é a poesia? Esse é um crime do qual não pode me acusar. Eu não cometi verso nenhum, eu não assassinei a palavra poética. Eu estou aqui na cadeira dos réus, mas me julgo inocente. Né? Temos alguma chance de ler alguma poesia? Nenhuma? Nenhuma. Né? Se bem que durante muitos anos eu resisti a fazer literatura infantil. Né? Mas esse ano... O ano passado foi o primeiro livro infantil que tu lançaste. Esse ano, claro. Da editora Roupa, é um livro chamado Nem Uma Coisa Nem Outra. Eu não sei, eu acho que isso talvez é um desejo reprimido de ser avô, que o Beto Sclera não nos ouça. Tem o Beto logo. Mas a verdade é que, de repente, eu resolvi aceitar esse desafio. E descobri que contar história para criança é um negócio fantástico. Mas nós todos começamos assim, né? Como escritores, começamos... começamos ouvindo histórias infantis também, né? que se escreviam na nossa imaginação. Né? Por que não? Eu gosto muito de escrever para jovens também, né? Porque acho que é uma idade que o livro faz a cabeça das pessoas, que o livro é importante, que as pessoas vão ler para aprender a viver, né? Como eu fazia. E aí, nessa hora que tu estás escrevendo para jovem, para criança, esse cuidado assim de educar, entra muito do médico sanitarista? Mas a gente tem que cuidar para não ser didático, né? Para não ficar dando lições de moral ou de outro tipo, né? É claro assim que o conhecimento é uma coisa importante, né? Mas a gente também tem que se lembrar que o livro não pode ser chato, né? Então, o que diferencia a literatura juvenil da literatura de adulto é que os personagens em geral são jovens, que a temática é uma temática mais ligada aos problemas da juventude. Eu gosto muito, por exemplo, da relação pais e filhos, né? E a linguagem é um pouco mais acessível, mas isso não significa que ela deixe de ser literária, né? Tem que ser literatura. Eu acho que é mais difícil fazer literatura para simples, aspas. Eu acho que é difícil escrever para criança, para público infantil juvenil. É verdade. Porque tem que ser muito singelo e não pode ser simplista. Não pode ser babaca, né? Não pode achar que rimando inho com inho, inhão com ão, faz literatura para criança, que é uma coisa terrível. E me diz uma coisa, por que tudo? Duas carreiras que geralmente se associam, tem muito médico e escritor. Como é que surgiu a vontade de ser médico e como é que surgiu a vontade de ser escritor? Bom, escritor eu era, desde criança, eu estava botando minhas historinhas no papel, né? Teve duas coisas que ajudaram muito a isso, você menciona, né? Um é o fato de que meus pais, que eram imigrantes, né? Viviam lá na rua Fernandes Vieira, a gente morava numa casinha lá, e a nossa vida era muito precária, assim, quer dizer, era uma época que não tinha TV, não tinha cinema, né? Então todas as noites se juntavam, ficavam batendo papo e contando histórias. Meu pai era um grande contador de histórias. As pessoas que o conheceram até hoje se lembram, lá no bairro do Bonfim, as histórias que meu pai contava. E minha mãe era professora, e era uma mulher que lia, e me estimulava a ler e a escrever. Então, muito cedo eu estava escrevendo historinhas. Agora, medicina é diferente, porque aí surgiu do medo que eu tinha medo de doença, era uma coisa assim impressionante. Não que eu tivesse medo de ficar doente, isso não... eu até gostava de ficar doente, porque recebia a atenção de todo mundo, não ia no colégio. Né? Caldo de galinha. Mas quando meus pais ficavam doentes, eu entrava em pânico. O medo da perda, né? O medo, assim, da possibilidade de perda. Aí eu comecei a ler sobre medicina, e incomodava os médicos, estava sempre fazendo perguntas e tal. Quando chegou a hora do vestibular, eu sabia que ia para medicina. Né? Muita gente me perguntou, mas por que não fosse para letras? Né? Porque letras vai quem quer ser professor de literatura. Eu não queria ser professor de literatura. Eu queria escrever e ser médico. Né? E ser médico, entre parênteses, foi uma das experiências assim mais intensas. Né? E para mim e para todos. Por isso que tem tanto médico e escritor. Né? Porque, em primeiro lugar, a medicina te dá assim, uma matéria-prima vastíssima. Tu convive com o ser humano assim, despido de todas as fantasias, de todas as máscaras. Ele é o que é quando ele está numa cama de hospital. Né?
E quando você trabalha em saúde pública, como é o meu caso, aí tu tem ainda o adicional de conhecer os bastidores da sociedade, da política, né? Agora, para o médico, a situação de tratar um doente é ansiogênica, é angustiante, né? Sim. E muitas vezes o doutor escreve, né, para descarregar essa ansiedade, né? Agora, alguns só escrevem para descarregar a ansiedade e outros, como Guimarães Rosa ou Chekhov, né, criam obras de arte, né? Essa tua relação que tu acabaste de falar, que gosta muito sobre a relação pais-filhos, escreveste muito sobre isso nas tuas crônicas e tudo mais. E o teu amor que tu revelaste deve ser pelo livro, como objeto, no contato que tu tens com a literatura infantil juvenil e agora com os jovens, tu diria que os jovens de hoje, é uma pergunta clássica, se leem mais ou leem menos do que os jovens de antes? Bom, a pergunta é clássica e a resposta também é clássica. A resposta de todo mundo é assim, jovem não lê. E é uma resposta absolutamente preconceituosa. Verdade. Né? E a verdade é que o Harry Potter está aí para mostrar que não, né? Os meninos estão lendo um livro de 600 páginas, sim, né? Então, e a autora reúne milhares no estádio, um fato inusitado para a literatura, para ler o texto do Harry Potter, e reúne milhares de leitores. A literatura está muito viva, né, Moacir? O que prova, sim, que se adequadamente motivados os jovens vão ler. Não tenhamos dúvida em relação a isso. E eu vou muito a colégios, né? Eu acho muito importante esse trabalho assim, que a gente faz no sentido de motivar o jovem leitor, de mostrar para ele que o escritor não é um bicho de 7 cabeças, né? Que é um ser humano. E o que a gente vê assim, quando os professores trabalham bem literatura, e no Rio Grande do Sul trabalham muito bem criativamente, os jovens leem. E estão lendo também os textos de internet, estão escrevendo para a internet. É isso, né? Que todo mundo esquece, que os jovens escrevem muito nas suas agendas das gerações passadas e que hoje escrevem muito pela internet. Portanto, é um preconceito realmente muito grande, que leem bem mais. Embora na internet, não sei se tu concordas, na velocidade que a internet tem e nessa ansiedade, nessa rapidez com a qual o jovem gosta de se comunicar, muitas vezes a gente não entende nada do que eles disseram. Aí já estão criando uma nova linguagem. Aí é que está, eles estão criando uma nova linguagem. Daqui a pouco alguém vai pegar essa linguagem, né, que é só uma codificação, e vai transformá-la numa linguagem literária. É só questão de tempo, né, e a internet vai mudar o estilo literário como o cinema mudou o estilo literário. O cinema fez com que aquelas longas descrições de paisagens, por exemplo, tornassem necessárias. Esse é um depoimento que eu vi da minha filha. Se eu gosto de literatura, pai, que já vejo, já está aqui, já imagino tudo. Então precisa aquela longa descrição que vai... Exatamente. A câmera faz isso melhor, né? Então, a literatura, inevitavelmente, ela vai sofrer os efeitos da tecnologia, né? E a internet é a tecnologia do momento. Né? E aí, tu acha que tem influência no teu texto? Eu li em algum lugar que tu falaste que prefere o texto seco, limpo, claro, sem demagogia de palavras, assim, que seria uma lição de Kafka, isso aí, o texto. Como contistas, tu realizas exatamente essa dimensão, tecnicamente falando, da literatura? Eu acho assim que o modelo ideal para o conto, por exemplo, é a parábola, né? Seja a parábola bíblica ou a parábola literária, que é do Kafka, né? Um conto extremamente curto, extremamente seco, né? Econômico, que vai direto ao ponto. Nisso também tem o fato de que eu tenho a minha formação médica me familiarizou com a literatura científica, né? E quando tu lê um texto médico, tu não quer floreios, né? Tu quer a informação básica, né? Tu quer a objetividade, a precisão. E isso realmente assim acabou influenciando no meu trabalho. Mas não há diferença entre o texto científico e o texto literário? Que diferença tu faria? Assim? Não, seguramente há diferença, mas eu acho assim que o texto científico tem muito a ensinar o texto literário e vice-versa. Isso é uma coisa curiosa, porque hoje em dia, em muitas universidades, né, em muitas faculdades de medicina, está se trabalhando o texto literário como uma forma de ensinar, de mostrar ao estudante de medicina a dimensão humana da profissão, a relação médico-paciente, né, o quadro social da medicina, né? Então isso tem sido muito útil. Esta noite nós estamos frente a frente com o médico e escritor mais novo e imortal da Academia Brasileira de Letras, Moacir Scliar. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Esta noite estamos frente a frente com o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, o escritor Moacir Scliar. Participam da entrevista o jornalista Danilo Ucha, colunista do Jornal do Comércio, Dilan Camargo, diretor-geral da Secretaria Estadual da Cultura, e Cíntia Moscovitch, escritora e repórter do Jornal Zero Hora. Como este programa excepcionalmente foi gravado, não vai ser possível para você, telespectador, enviar suas mensagens, como de hábito, para o nosso telefone ou para o e-mail. Há muitos assuntos para tratar com Moacir Scliar, mas felizmente esse é dos entrevistados bons, aqueles que respondem logo e em seguida já permite que a gente passe para outro assunto. Mas eu gostaria de entrar agora num assunto até para dar uma certa atualidade, já que Roberto Marinho morreu ontem à noite, e ele também era um imortal, né? No outro sentido. Eu gostaria de uma palavra sua sobre o que significou Roberto Marinho para a imprensa, para a cultura brasileira. Bom, eu realmente não cheguei a conviver com o Roberto Marinho, que votou, aliás, votou em mim, né? Não houve tempo, né, para encontrar, que era uma curiosidade que eu tinha de conhecer um homem que, afinal, é uma figura lendária no Brasil, né? Eu acho que a grande obra dele é a Rede Globo. A significação da Rede Globo, sobretudo num país como o Brasil, não pode jamais ser exagerada, né? Porque a Rede Globo unificou o Brasil. Quer dizer, ela, em primeiro lugar, fez com que todo mundo visse mesmo os programas e falasse o mesmo idioma, né? Quer dizer, o idioma que hoje se fala no Brasil não é mais o idioma das regiões, né? Cada vez mais é o idioma da Rede Globo. Nós podemos ver, por exemplo, aqui no Brasil, aliás, aqui no Rio Grande do Sul, como tu, na segunda pessoa, está desaparecendo nos meios de comunicação. Nós estamos usando você, porque o pessoal da Rede Globo fala você. Então, o fato de que ele deu essa linguagem comum ao país é uma coisa inestimável, porque um país como o Brasil, né, com essa extensão, né, ele para se manter unificado, ele precisa de estímulos. A gente vê o que aconteceu com a América Hispânica, que se dispersou em vários países. Esse é um grande contributo dos portugueses, que mantiveram a América Portuguesa unificada, né, a América Espanhola toda. Mas isso é outro assunto também. Exatamente, mas ele era um homem que tinha essa habilidade, né? Essa coisa assim de compatibilizar, de conciliar, inclusive de pessoas de quem ideologicamente ele diferia, né? Porque eu trabalhei na Rede Globo numa época lá, trabalhei tipo uma pequena experiência lá numa minissérie chamada Obrigado Doutor, que aliás foi uma coisa muito curiosa, né? Porque eu nunca tinha trabalhado numa equipe de criação, nunca tive essa experiência de escrever junto com outras pessoas, sempre escrevi sozinho. Mas aí eu tive nessa equipe de criação e lá estava o poeta Ferreira Goulart, que é um grande poeta, né? E é um homem que sempre foi de esquerda, foi exilado inclusive, né? E esse homem era extremamente grato, né? O Ferreira Goulart é extremamente grato à Rede Globo. Dias Gomes, comunista histórico também, né? Quer dizer, grande dramaturgo, né? Exatamente. Então ele sabendo, né, que essas pessoas tinham qualidade, né, ele na Rede Globo as acolheu, o que é pelo menos uma demonstração de tolerância. Tanto que existe essa história verdadeira. Eu também tive a oportunidade de trabalhar no Globo e na Rede Globo. E Roberto Marinho, quando nos períodos mais duros do regime militar, pediam a cabeça de algum jornalista por alguma crítica, ele dizia: pode deixar que dos meus comunistas cuido eu. É verdade. Ele enfrentava com segurança. Scliar, ontem eu vi uma palestra tua sobre melancolia. E de tudo aquilo que tu disseste, eu fiquei pensando numa coisa relacionada com literatura e com livro. Tu acha que essa melancolia que se desenvolveu a partir do início da modernidade também não contribuiu para afastar um pouco as pessoas do livro? Eu não tenho dúvida. O livro é um objeto melancólico por definição, né? Por exemplo, assim, o Montaigne, quando resolveu se desligar da sociedade, né? Onde é que ele foi se refugiar? Na biblioteca dele, né? Se fechou lá na biblioteca e disse: não, agora
eu fico aqui com meus livros, né? A biblioteca é um templo da melancolia. Mas melancolia não é necessariamente uma situação... horrível, ruim, né? Ruim. Né? Depressão profunda. Não, a depressão é diferente. Porque depressão é doença. A melancolia é um estado de espírito até superior, né? É uma certa tristeza a melancolia. Mas é uma tristeza com aura. É uma certa tristeza com uma aura filosófica ou poética, né? Então, ser melancólico numa época era moda, né? Por exemplo, Baudelaire, né? Era melancólico, aqueles poetas franceses, né? O cara ser pálido, com olheiras e ter aquela cara triste. E morrer de tísica. Sim, aí tu já está também exagerando. Ela tem conhecimento natural de desfecho era aquele. Num determinado momento, melancolia foi moda, mas hoje ela está espalhada na sociedade. O que está espalhado na sociedade hoje é depressão. É depressão, exatamente. E depressão, depressão. Não é bem melancolia, porque depressão é doença, né? É uma doença que cada vez mais ligada à química cerebral, cada vez mais tratada com medicamentos e cada vez mais temida. Aliás, hoje eu usei a tua informação sobre Prozac. É verdade, o Prozac é das drogas mais consumidas, né, em todo o mundo. Só nos Estados Unidos, o ano passado, venderam 2 bilhões de dólares de Prozac. Mas qual é a diferença? É que depressão as pessoas não querem nem ouvir falar. Nem ouvir falar. Tem medo da depressão. Tem medo da depressão. Por quê? Porque a depressão não é uma situação conveniente, é uma situação temível numa sociedade competitiva. Né? Tu trabalha num lugar lá, né, numa empresa, onde todo mundo está ativo. Tu está num canto, né, cabeça baixa, assim, os caras dizem, pô, isso aí é um fardo. Né? A primeira tendência é se livrar dessas pessoas. Primeiro a ser demitido na linha de escolha é uma pessoa dessa. Exatamente. E o que acontece? As pessoas têm medo de ficar deprimidas. Né? Então tem pessoas que tomam Prozac profilaticamente. Poxa, preventivamente. Pois é, eu estou deprimida, me assola uma tristeza muito grande. Eu dirigi o IEL, o Instituto Estadual do Livro, por 1 ano e meio, 2 anos, e eu sei... e me te admiro por isso, que tu era dos poucos escritores de primeira linha que estavam sempre prontos, disponíveis para ir às escolas, ir até o interior do estado. E eu estou vendo que tu tá te enrolando, tem compromisso com a academia, com a imprensa e tudo mais. Será que tu vai poder voltar a visitar as escolas e a escrever? Você vai ter tempo para isso? Não, eu não vou mudar nada na minha vida. Mas nada, absolutamente nada. Tudo que eu fazia, eu vou continuar fazendo. Visitar escolas é uma coisa que eu faço assim, até por causa da minha formação de saúde pública. Né? Não, eu testemunho que tu assim, numa generosidade ímpar, uma coisa, e tu é muito disputado. No IEL era assim, tinha que jogar para cima os papéis, o que caísse vai, porque 20 escolas te querendo, agora tu imagina o que vai ser. E além do mais, viu, Cíntia, o fato, eu também sou testemunha disso, a disponibilidade que o Moacir sempre tem para todos os jovens, para todo mundo, é impressionante. Ele nunca se cansa, ele não tem... Eu já vi sair de horários assim, prováveis para viajar para outro dia de manhã cedo, vindo do interior para Porto Alegre, e está na escola de manhã com isso é uma coisa admirável, isso aí eu não quero que se perca, por favor. Não, eu pretendo manter isso enquanto tiver energia, né? Porque eu acho que, eu aprendi isso, né? Trabalhei em saúde pública. Tu não pode esperar que as pessoas vão em busca de vacinas. Né? Isso é verdade. Tu tem que ir lá vacinar a população. E cultura, livro, é vacina. Tu tem que levar para as pessoas. Essa postura aristocrática do passado, que o escritor escrevia e dizia, eu quero que o mundo venha bater às minhas portas, isso acabou. Né? Uma prova disso é que... fazendo uma consideração paralela, é que acabou o escritor de pseudônimo. Ninguém mais escreve sob pseudônimo. Né? Todo mundo quer saber quem é que escreveu o livro. Esse negócio de dizer, não, nunca vão me conhecer, né? Terminou, porque as pessoas querem também conhecer o autor da obra, discutir com ele. Né? Tem muita gente que não gosta, muitos escritores que não gostam. Né?
Rubem Fonseca é um exemplo, não dá entrevista, não faz palestra. Dalto Trevisan é outro. Hein? Dalto Trevisan. Dalto Trevisan. Não sabe nem se ele existe, inclusive. Não, existe. Claro que existe. É visto em Curitiba. Mas tem muitos escritores assim, né? Isso não tem nada a ver com a qualidade da obra literária. Sim, certamente. É isso que vai dar qualidade ao que o escritor escreve, realmente. Exatamente. Mas faz parte, digamos, da dimensão intelectual da condição de escritor. Quer dizer, o intelectual é um cara que tem que estar disponível para a sociedade. Né? Ele tem que ajudar a sociedade a entender as coisas que se passam. Né? E esse é o papel que a gente cumpre nesse programa. Tu sabe que eu tenho uma teoria que, para ser... Se tu é um bom escritor, se tu é um bom ser humano, acho que está muito ligado isso. Não, eu já não concordo com isso, sinceramente. Já não concordo nada com isso. Não, eu acho que a virtude está associada. O que tem de gente teoria, pode contestar. Olha, na história da literatura, aí, então. o que tinha de mau caráter... É verdade. Mas no fundo, na história da arte, boas pessoas. Pô, Rambo, que era grande poeta, era traficante de escravos. Maravilha. Qual foi outro que foi vender armas aí? Nada contra o comércio, mas também tinha muito escritor que eram grandes comerciantes. Exato. Bom, também tem que ser. Mas uma outra coisa que me inquieta, só esgotar, tem perguntas para fazer para o moço. Se tu pudesse escolher hoje, graças a Deus não tem que escolher, entre ser médico e ser escritor, a escolha seria? Ela está perguntando porque ela assistiu uma palestra. Muito impressionada com isso. Olha, eu vou surpreender, acho que algumas pessoas, né? Mas eu nunca tive que escolher entre as duas coisas. Felizmente. Mas se Deus, né, assim, para me castigar, dissesse assim, olha, gente, o teu cérebro agora só funciona para literatura ou só funciona para medicina, eu escolheria medicina. Por incrível que pareça, porque eu parto do princípio que a humanidade precisa mais de médicos do que escritores, né? É lógico, assim, que... tem o lado da vaidade, que o escritor tem esse holofote, e o médico geralmente está lá num trabalho silencioso. Mas o trabalho do médico... Já que tu entrou na área da medicina, uma das coisas que eu sei que tu te preocupa também é com a questão que está acontecendo hoje em dia com o relacionamento entre o médico e o paciente. Está cada vez mais frio, mais distante, cheio de problemas. Como é que tu acha que pode se resolver essa questão? Bom, o que aconteceu com a medicina é que ela foi ficando uma profissão cada vez mais tecnológica. É uma coisa impressionante, assim. Hoje, em termos de exames, de procedimentos, de tratamentos, né, como a tecnologia faz parte da medicina. E outras coisas foram surgindo. Por exemplo, houve uma progressiva desconfiança na relação médico-paciente. A quantidade de pessoas hoje que estão processando médicos, isso começou nos Estados Unidos, mas já chegou aqui, é incrível, né? Isso está obrigando os médicos a recorrerem a uma coisa que, infelizmente, se chama medicina defensiva. Eu digo que infelizmente porque eu tenho minhas dúvidas que seja defensiva mesmo. Eu acho que é uma medicina agressiva, né? Agressiva contra esses pacientes que são reivindicadores, né? E que significa pedir o maior número de exames possíveis, porque depois ele pode ser acusado de não ter pedido o exame e tal, e de ter uma conversa com o paciente que ela é francamente padronizada, né? Ele vai chegar para o paciente e vai dizer, olha, o senhor tem duas alternativas. Se eu fizer tal e tal tratamento, o senhor tem 65% de chances de ficar curado, mas tem 30% de chance de morrer. Se eu fizer o outro, o senhor tem 70% de chance de ficar curado, mas tem 50% de chance de morrer. O que o senhor quer fazer? Né? E o paciente decide, né? Para tirar das costas do médico essa responsabilidade. Isso tem realmente preocupado tanto a profissão quanto as escolas de medicina. Eu perdi a conta dos congressos médicos que eu fui nos últimos anos, convidado para falar sobre um tema para o qual o pessoal acha que eu tenho uma qualificação especial exatamente pelo fato de ser escritor. E esse tema é humanização da medicina. A ideia é assim, medicina precisa voltar às suas raízes humanitárias, a analisar a relação médico-paciente. E, curiosamente, né,
muitas faculdades estão introduzindo essa disciplina, que se chama Humanidades Médicas, e nela o ensino da literatura tem um papel importante. Porque se a gente lê um livro assim, por exemplo, como A Morte de Ivan Illich, do Tolstói, né? Aquilo é extremamente revelador do que como é que um paciente se sente quando o médico não o entende, né? Eu digo para os meus estudantes de medicina, leiam esse livro. Ele é tão importante quanto os manuais médicos, né? Então, Ucha, para concluir, quer dizer, realmente essa coisa existe, mas não vai poder continuar assim, porque, inclusive porque a sociedade não aguenta os custos, né, financeiros de uma assistência médica praticada dessa maneira. E coisas curiosas estão acontecendo, está havendo uma volta à religião, né? De repente, assim, muitos médicos estão recomendando que os pacientes sejam religiosos. Esses dias eu vi um artigo de um cardiologista americano dizendo que ele reza com os pacientes dele, né? É uma tentativa de estabelecer um elo de comunicação, já que o diálogo médico-paciente ficou prejudicado por essa conjuntura excessivamente tecnológica e excessivamente reivindicadora. Não sei se a minha pergunta, se eu consigo formulá-la de uma forma bem objetiva. Eu estou te enxergando, Moacir Scliar, um médico que cura o corpo das pessoas e, ao mesmo tempo, a outra metade, Moacir Scliar, o escritor que cura a alma das pessoas. A fusão das duas partes forma o Moacir Scliar, que enxerga de uma forma tão abrangente. Essa tua resposta sobre a medicina é perfeita. É exatamente isso. Agora, vamos tentar, eu vou chegar na pergunta. Será que essa busca pela religião não é um momento que a pessoa tem para refletir um pouco, para dar uma pausa nesse mundo tão aloprado que todos nós vivemos hoje? Seguramente. Como são, por exemplo, as técnicas de meditação oriental, que muita gente também recomenda, né? Todas essas coisas, realmente, a medicina alternativa, né? Que inclui muita vigarice, vamos deixar bem claro aí, né? Mas são coisas que as pessoas procuram, né? No desespero, assim, às vezes até em situações... Eu estive em Cuba, né? Uma das coisas que eu quis ver foi a questão da medicina cubana, que é uma medicina muito boa, né? Mas lá pelas tantas, eu fui numa clínica lá, parece caindo aos pedaços, né? Uma coisa impressionante como esse país é pobre, né? Eu nunca tinha visto um raio-x tão velho como eu vi lá, né? Depois deve ser o primeiro raio-x inventado. Mas aí foram me mostrando os vários departamentos lá dessa clínica. Aí chegamos numa sala lá, bom, essa é a sala da pirâmide, né? Eu digo, como a sala da pirâmide? Aí eles me levaram lá dentro, tinha uma pirâmide mesmo, uma pirâmide feita de aço, né? Eu digo, mas para que serve isso? Não, nós fazemos tratamento com pirâmide, porque a pirâmide gera uma carga de energia que cura a pessoa. Eu digo, mas cura de quê? Né? Cura de enxaqueca, por exemplo, né? A médica que me falava isso, ela estava me falando com toda a seriedade, mas eu tenho certeza que ela não acreditava naquilo, porque qualquer médico com formação científica não acredita nisso, não tem nenhuma prova, né, de que pirâmide gere qualquer tipo de energia e que essa energia cure qualquer tipo de doença, né? É só se a pessoa acredita nisso. Mas eu entendi que ele estava usando aquilo, em primeiro lugar, pela escassez até dos outros meios de diagnóstico e tratamento, e em segundo lugar, porque tem pessoas que acreditam, né? E para essas pessoas, uma pirâmide, de repente, pode ser importante. Mas não está, vamos dizer assim, incluído dentro de um fenômeno mais geral, que eu chamaria de uma certa religiosidade leiga, não sei se pode dizer assim, que acontece, essa busca dessas terapias alternativas, essa busca, essa volta a um certo misticismo, essa enxurrada dos livros de autoajuda, que tem a ver com a questão tecnológica, uma certa falência da tecnologia que é responder tudo, Deus está morto, veio a dar todas as respostas, satisfações para o ser humano, e isso não ficou bem assim. Então as pessoas buscam, isso eu acho que parece um movimento genérico, de que há uma certa religiosidade leiga e, de repente, a própria medicina, até para transferir um pouco de responsabilidade, pode estar, transfere para Deus, transfere para o santo, transfere para a pirâmide, sei lá, está deixando isso assim... Eu quero te dizer, Dilan, que isso não é só uma lacuna da medicina, né? Tem um outro aspecto aí que, por exemplo, as pessoas da minha geração conhecem muito bem, né? Que foi a falência da ideologia, né? A minha geração acreditava em muitas coisas que ruíram, né?
os jovens militantes da minha geração, vários deles eram stalinistas, né? E de repente, assim, quando veio a revelação dos massacres na era stalinista, houve uma desilusão, assim, e essas pessoas não tinham para onde ir em termos de ideologia, né? Então, muitas pessoas apelaram exatamente para o misticismo, né? Buscaram respostas, né? Já que a política, a ideologia não podia dar resposta, então buscavam em outras áreas, né? É interessante isso. Eu estava lendo um francês, o Onfray, ele fala sobre essas totalizações do ser humano, né? Ou busca a totalização da explicação do mundo através da religiosidade, outro através da ideologia. E restaria um terceiro setor, que seria a arte. Aí não sei o que nós fazemos isso. A arte, eu acho que ainda é a menos prejudicial, a mais inócua dessas aí, né? Tem uma questão que eu acho interessante para o telespectador. Eu sei, e eu vou te perguntar, tu é um judeu praticante? Que tipo de judaísmo tu crê em Deus? Não. É bom esclarecer essa... É interessante isso. Mas eu não sou um ateu orgulhoso dessa condição. Ao contrário, eu tenho assim uma certa admiração, né, pelas pessoas que creem, porque a verdade é que crer em alguma coisa, né, representa um consolo e vamos dizer, uma reserva de energia, né, que os descrentes não têm, né? Mas eu não consegui ser outra coisa a não ser um descrente, né? Nunca fui crente, nunca acreditei e talvez por falta daquilo que, né, na religião se chama graça divina, a graça divina não baixou em mim. Mas eu também uma vez li uma frase sobre isso do filósofo Erich Fromm, né, que eu acho que pelo menos foi consolador. Ele disse assim: as religiões não dizem que a pessoa praticante vai para o céu, né? Claro. O que as religiões dizem é que se a pessoa é justa, né, e que ela é boa, e que ela trata os outros direito, ela vai para o céu, né? Então, bom, eu procuro ser justo e tratar os outros bem. Nunca se sabe também, nunca se né? sabe, né? Não, Agora, eu vivi muito, embora não acreditasse muito no céu e em Deus, eu vivi o temor do inferno, eu tive, porque eu estudei num colégio religioso, né? Aí se falava sobre o inferno lá, meus colegas estavam todos poupados disso, mas eu tinha certeza que eu ia arder nas chamas eternas, né? E que eu não tinha a menor salvação, né? E como é que tinha uma história, isso é interessante também, a história da eternidade, a duração da eternidade? Essa história era contada no colégio, assim. Tu era assombrado por isso, né? Eu era assombrado por isso. Eu tinha uma metáfora que é a seguinte: assim, imagine uma coluna do mais duro aço que pode existir, uma coluna imensa, imensa. A cada 1000 anos passa um pássaro e raspa com a ponta da asa, né, nessa coluna, e leva uma partícula infinitesimal, né, desse aço. Pois quando toda a coluna tiver terminado, a eternidade não vai ter nem começado. Eu ficava pensando nisso. E tu ia arder no inferno. Eu vou sofrer um bocado. Agora, eu não sou também praticante da religião. Volto a dizer que, né, respeito e admiro as pessoas que praticam a religião. Agora, eu não acho que judaísmo seja religião. Acho que judaísmo é uma história, é uma cultura, né? É uma fonte de outros tipos de conhecimento e de inspiração. Por exemplo, o humor judaico, né, que é um negócio fantástico, né? O humor judaico é absolutamente inesgotável. Eu sei disso porque eu fiz uma antologia de humor judaico, né? Eu li uns 900 livros para fazer essa antologia e não cheguei nem à metade, porque até hoje tem uns caras que me contam a história e dizem: essa aí tu podia ter contado no teu livro, e é verdade. Tem várias que... Mas, Moacir, essa questão... Não querem que eu conte uma? Vamos dar um exemplo de humor judaico, hein? Da mãe judaica que é ótima, né? Porque a mãe judaica é super alimentadora, e isso é verdade, porque a minha mãe, né, que era uma mulher relativamente culta e tal, mas ela era mãe judia e ela era uma protetora. Eu contei para a Cíntia, né? Eu não sabia o que era sentir fome, porque eu nunca senti fome, porque antes que eu pudesse ter fome, antes que eu pudesse pensar em ter fome, a minha mãe já estava atrás de mim com o prato de sopa, né? Quer dizer, e eu tinha 1000 estímulos, porque na frente no fundo da nossa casa tinha
a marcenaria do meu tio, né? Meu tio tinha uma pequena marcenaria, e ela pedia para o meu tio ligar as máquinas, né? Meu tio ligava a serra e tal, e aí eu ficava de boca aberta ali na frente dessa, e ela ia enfiando a sopa, assim, né? Que horror! Bom, mas então a mãe judia, assim, é alimentadora. E tem a história do cara que vai no psicanalista, entra no consultório do psicanalista, às 8 da manhã, diz: doutor, tive um sonho horrível, doutor, né? Eu sonhei que a minha falecida mãe saiu do túmulo, né? E veio lá e me puxava pelo o pé da cama. E aí eu acordei e, doutor, ela tinha a sua cara. A minha mãe judia era o senhor, doutor. Aí eu rapidamente tomei uma Coca-Cola e vim para cá para lhe contar esse sonho. Aí o doutor olha para ele e diz: Coca-Cola? Isso é café da manhã? Os assuntos são muitos e um programa como esse não devia terminar. Mas como infelizmente o tempo conspira contra nós, eu preciso fazer a pergunta final. Quando é que você assume a academia? Ah, bom, tem que primeiro ficar pronto o fardão e tem umas outras coisas lá. Mas, em princípio, será fim de setembro, começo de outubro. Então podemos Estão todos convidados, hein? Estão todos convidados. Muito obrigado. Vamos ao Rio, comitiva. O Rio de Janeiro, a academia recebe 500 convidados deles e 600 do empossado. Né? Considerando a distância que está o Rio de Janeiro, não sei se vão 600, mas estão todos convidados. Obrigado. Quero agradecer a presença do Danilo Ucha, da Cíntia Moscovitch, do Dilan Camargo, e quero muito especialmente agradecer a presença do imortal Moacir Scliar. Foi uma satisfação muito grande recebê-lo. E agora o imortal vai ter que arranjar tempo para ir às escolas, falar com os alunos, dar cada vez mais entrevistas e continuar escrevendo, né? Não podemos prescindir de seus livros. Exatamente. Muito obrigado. Agradeço também ao telespectador pela audiência. O programa Frente a Frente volta na próxima quinta-feira. Boa noite e até lá.